Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, a direção do amigo inseparável Espírito Santo, estamos aqui mais uma vez no canal Pastor Paulo César Oliveira, para trazermos uma palavra de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo para todos nós neste momento. A palavra vai falar com você, a palavra vai falar comigo. O Espírito Santo me colocou no coração uma mensagem muito impactante, muito interessante para o momento em que nós estamos vivendo, aonde está na moda o saiba mais, arraste para baixo, aperta aqui, tal. E geralmente quando você vê essa frase, quando você vê esse vídeo que vem o saiba mais, arraste para baixo, é rapidinho, é gratuito, sempre tem um produto para ser anunciado para você, para ser comercializado. Mas eu já quero até adiantar que aqui não tem produto nenhum para ser anunciado. Aqui é saiba mais, para que você conheça a verdade e que ela te liberte. Eu quero que você saiba mais da palavra de Deus. Eu quero que você saiba mais da direção do Espírito Santo. Eu quero que você saiba mais do conhecimento do Evangelho anunciado por Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós. Eu quero que você saiba mais do entendimento do teu chamado, da diretriz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm com você, da força que você tem para com o Pai, do chamado que você tem para com o Pai, de como você pode avançar nesse processo, de como você deve caminhar, sabendo mais aonde você vai encontrar a fonte de água viva, a fonte do conhecimento. E essa fonte tem nome: Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o ensinamento. E é dentro desse contexto que esta mensagem vai falar comigo e com você, para que nós possamos fazer friamente uma análise de tudo que nós estamos vendo e saber de fato, será que Deus está nesse saiba mais aí, que anda por aí rolando? Não estou falando só na questão da palavra, estou falando também em outras questões, na área da saúde, na área dos negócios. Sempre tem um saiba mais, e esse saiba mais sempre está querendo mais, né? Mais de alguém. Às vezes oferecendo produtos interessantes, mas muitas das vezes entrando no comércio. E a palavra de Deus não é comércio. A palavra de Deus não é negócio. A graça é dada de graça, recebida de graça e compartilhada de graça. Nas palavras que ministro, pela direção do Espírito Santo, não faço cobrança de cachê, não tenho preço para pregação, não coloco o meu Pix à disposição, não cobro oferta. Se quiserem dar oferta, dá do bom gosto que sentir, se não dá, vida que segue. Não escandalizo o Evangelho, porque eu não paguei para receber o dom que eu tenho, eu não paguei para receber a graça que Deus me deu. E eu levo com alegria, porque a palavra diz em Romanos 10:15, que grandioso e formoso é os pés daquele que leva a palavra. Então saiba mais, o que diz a palavra é a mensagem que nós vamos conferir. E começamos trazendo o alerta de Deus Pai. Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, olha o que Deus disse ao profeta: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitasses o conhecimento, e também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Saiba mais, o povo sofre por falta de conhecimento. E o conhecimento, ele vem do alto, revelado pelo Espírito Santo, apresentado e ministrado por ele. E se você quer saber a fonte do saiba mais, a fonte é a Bíblia, com a revelação do Espírito Santo. Mas preste atenção. Jesus disse: Pai, graça te dou, que não revelasse essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Então, meus irmãos, preste atenção. Olha o contexto bíblico. Todos nós temos chamados. Todos nós. O primeiro deles,
adorar a Deus sobre todas as coisas. Tudo que tem fôlego, louve e glorifique o nome santo do Senhor. Saiba mais, a Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve e glorifique o nome santo do Senhor. Salmo 150, versículo 6. Nós somos criados para adorar. Nós somos criaturas do céu vivendo na terra, criados com o único objetivo de adorar o Senhor. Houve todo o movimento da criação do mundo, da criação do ser humano, e o pecado entrou no mundo, e você conhece muito bem toda essa história. E a lei de Moisés trouxe os 10 mandamentos, mas a lei se cumpriu com a vinda do Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 1, saiba mais, e esta é a verdade. O verbo estava com Deus, verbo, palavra, ele habitava com Deus, ele morava com Deus, e ele era Deus. E o verbo, palavra, Jesus, se fez carne, se fez homem, e habitou junto conosco, nesta terra, um corpo carnal, se fez carne, se fez gente. Para quê? Concebido pelo Espírito Santo, para trazer a nova aliança, para te libertar das amarras, para que a lei fosse cumprida. E aí então a lei da graça, aí o novo mandamento. E a Bíblia vai dizer, é só você ler com revelação do Espírito Santo, o Senhor Jesus, no capítulo 13 de João, no versículo 34, Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Que ames vós uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. E amaides uns aos outros como a si mesmo. João 13, 34. Ali, este mandamento, ele contempla os dois, que tem o verbo amar. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo, e esse é o principal, porque se você amar o teu próximo, você ama a Deus, porque não tem como você amar a Deus se você não amar o teu próximo. Saiba que Jesus nos amou de tal maneira que aceitou o sacrifício da cruz. E Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho amado por amor a nós. João 3,16. O amor supera tudo. Então pode ter certeza, saiba mais, saiba amar. Saiba mais amar. O amor supera todas as coisas. Foi através do amor de Deus por nós que Ele deu seu Filho para nos salvar. Foi por amor a nós que o Senhor Jesus aceitou o desafio da cruz e veio para esse mundo para padecer. Não veio para ser chamado de mestre, não veio para ser chamado de rei, não veio para ser grande, não veio para ser reconhecido, não veio para ficar famoso, não veio para ganhar seguidores, não veio para vender curso, não veio para dar aula, para ensinar, para cobrar, não veio para pregar a falsa doutrina. Ele veio para resgatar o que estava perdido, e o perdido era a criação criada por Deus Pai, o homem, a sua imagem e semelhança. Jesus veio e pagou um preço. Ele veio para os perdidos, Mateus 18:11. Ele veio para os não justos e sim para os pecadores, para levá-los ao arrependimento. Ele é o verbo que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele venceu a morte, ele levou todas as nossas pisaduras. Se está em Cristo, você é uma nova criatura. Saiba que você está purificado, está lavado, desde que você nasceu de novo, desde que o teu velho homem também foi crucificado com Jesus Cristo. Em Romanos 6:6 tem essa passagem. E desde que o velho homem foi crucificado, o novo homem nasce de novo, João 3:3, João 3:7, e as coisas ficam totalmente diferentes. Você não tem mais ambição, você não tem mais egoísmo, não tem mais cobiça, não tem mais inveja, você não tem mais a mentira no teu lábio, você começa a praticar o evangelho de Deus Pai,
anunciado por Deus Filho aqui nessa terra, direcionado pelo Espírito Santo para a honra e glória dele, porque tudo é dele, por ele são todas as coisas. Romanos 11:36, que ele cresça e que nós diminuímos. João 3:30. Saiba mais, é a palavra que fala, irmãos, tudo está na Bíblia escrito, é só você ler. Jesus veio para este mundo, padeceu, venceu a morte, venceu a cruz, venceu o Calvário, passou no lamaçal, passou no deserto, enfrentou o diabo. Mateus 4 fala da passagem em que Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Ele, sendo Deus, homem na terra em carne, foi levado pelo Espírito Santo, foi concebido pelo Espírito Santo, foi direcionado pelo Espírito Santo. O que eu e você precisamos? Ser direcionados pelo Espírito Santo. Não podemos querer fazer sem ter o chamado. Muitos têm o chamado, meus irmãos. Todos nós temos, de adoração e de intercessão, porque a Bíblia diz: orai um pelos outros e orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 27, orar sem cessar. Mas, irmãos, dons para pregar o Evangelho são selecionados. O que a Bíblia diz? Deus ungia as pessoas para que elas pudessem ungir outros nomes. Deus disse a Elias, chama Eliseu. Elias ungiu Eliseu para ser profeta. Eliseu não foi até Elias querendo ser profeta, querendo fazer um curso. Nada contra quem faz curso, mas se não tem o chamado, não vai. Não adianta, não é para você. Se tem chamado, se aprofunde, busque, mergulhe no livro sagrado, mergulhe, coma da Bíblia, porque é isso que eu estou pregando. Quer saber mais? Vem para a Bíblia. Vem para a leitura com direção do Espírito Santo, com direção do Deus Espírito Santo. Deus é Espírito Santo, Jesus é Espírito Santo, a divindade é Espírito Santo, o Deus poderoso é o Espírito Santo. Tudo se fez por ele. Antes que tudo existisse, ele já existia, porque ele é Deus. Isaías 43:13, antes que o dia amanhecesse, ele já existia, e não há quem possa fugir da palma da sua mão, e agindo Deus, quem impedirá? Você está entendendo, irmão? Então não fica nessas conversas, não fica nessas modas, não fica nessas criações, que a Bíblia não traz isso. Traz sim. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Porque se você se amar, você não vai roubar do teu próximo, você não vai mentir para ele, você não vai enganar ele, você não vai vender gato por lebre, você não vai dar golpe nele, não vai tirar a pele da ovelha, nem a lã, nem a gordura. Pelo contrário, você vai dar a vida por ele, se você tem o amor. E é através deste amor que o Senhor Jesus diz para você que a porta do céu, para você ganhar a salvação eterna, abre-se quando você abraça o teu inimigo. Porque quando você olha para a pessoa que te ofendeu, para a pessoa que te traiu, para a pessoa que te pisou, para a pessoa que te passou a perna, que passou para trás, e quando você perdoa essa pessoa, se humilha diante dela e abraça ela, você está entrando pela porta do céu. Porque você não vai herdar o reino da glória se você tiver de mal com alguém aqui nessa terra. E por sabendo disso, o Senhor Jesus, na sua sabedoria, nos deu esse mandamento, para nós vivermos em paz, alegria e em harmonia. Então, o que Jesus praticou, pratique. O que Jesus ensinou, ensine. Mas o que Jesus não ensinou e que Deus não ensinou, não ensine. Não ensine. Deus disse para Samuel: vai e unja o filho de Jessé. Eu vou mostrar qual deles é. E ele foi em todos os filhos, o mais formoso, o mais forte. Não tem nada a ver com isso, Samuel. Você está olhando para o corpo físico, eu olho para outras coisas, eu olho para o coração. Até que trouxeram Davi. É assim, irmãos, chamado dons. É assim, profissão, dons, motorista, mecânico, eletricista, chaveiro, engenheiro, cientista, médico, dons aprimorados. Você pode aprender, mas tem dom e tem chamado. Como é formoso as mãos
de um médico e uma mente de um médico que tem o dom de salvar vidas. Como é lindo o dons de um artista que tem dons de desenhar. Como é lindo ouvir o louvor do levita que tem o dom de adorar. Como é lindo as plantações do agricultor que tem dom de plantar. Como é lindo a empresa gerenciada com quem tem dom de gerenciar. Por mais que você queira ser, talvez você não nasceu para ser, e estão querendo empurrar para você, e você está se atrapalhando, e você está quebrando a cabeça. Preste atenção, vá ao encontro do teu chamado. Saiba mais, você foi chamado para isso? Foi chamado para interceder? Ore, tem poder, todos nós temos esse chamado de intercessão. Você foi chamado para adorar? Adore, mas cuidado para enfrentar as potestades, para enfrentar o mundo espiritual, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestades. Eu tenho visto muita gente por falta de conhecimento sofrendo, entrando em depressão. Eu tenho visto muitos homens e mulheres de Deus que entraram dentro do contexto do evangelho, fizeram uma caminhada com toda a determinação e foram à frente, se colocando à frente de Deus e do Espírito Santo, não aguardaram em Jerusalém até que do alto venha o socorro. O Senhor Jesus, irmãos, ele esperou 30 anos para começar o seu ministério. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para enfrentar o seu maior inimigo e venceu. O maior inimigo não foi a cruz, não. O maior inimigo foi vencer Satanás antes da cruz. Quando ele venceu Satanás, a cruz já estava vencida. Ele sabia de tudo isso. Ele é conhecedor disso. Mas ele estava revestido com o Espírito Santo. Este era o chamado. E para cumprir esta palavra que nós estamos ministrando para você neste momento, nós vamos dar um salto nesse momento para o livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 9, aonde a palavra de Deus vai falar sobre o cumprimento deste mandamento, desta passagem, para que você possa entender o que hoje o Saiba Mais do Alto está dizendo para você. Hebreus 10, 9. Olha só o que fala nessa passagem, é muito lindo. Dentro desse contexto, Jesus está dizendo, então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus, aqui, Paulo está trazendo na carta aos Hebreus essa informação. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus, ponto. Tira o primeiro. O que é o primeiro? Tira o primeiro o quê? A lei, primeiro. Os 10 mandamentos. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, que é a lei da graça, o mandamento da graça. Para você entender o que a palavra diz. Então tira o primeiro e estabelece o segundo. Porque ele está dizendo, agora está firmada uma nova aliança. Quando ele fala assim, está consumado, está firmado. De agora em diante, é este o novo mandamento que vos dou. Então ande dentro dessa diretriz, saiba mais, o teu inimigo tem que se tornar o teu melhor amigo, você não pode ter inimigo. A Bíblia diz que quando você faz as pazes com o teu inimigo, você traz brasas para a tua churrasqueira, para a tua caldeira, você traz galadão para você, porque é através das pessoas que você não ama, que você vai ter que amar, as pessoas que você não engole, que você vai ter que engolir, se sujeitar a elas, se humilhar, a porta do céu vai se abrir na tua vida. Saiba mais que sem o amor no coração, sem o perdão, você não entra e você não habita. Então, muitos estão falando do amor, mas não têm o amor. Eu falo com orientação do Espírito Santo para que você não erre na hora de adorar e na hora de servir. Para que você não caia em fábula. Para que você não mergulhe numa fantasia que você não foi chamado e depois se decepcione. Para que você não pratique coisas que não é o que Deus pediu e não é o mandamento que Jesus deu para você. Mas sim para que você conheça a palavra. E conhecereis a verdade, palavra, ela vos libertará. O Senhor Jesus é o caminho, ele não é desse caminho. Ele disse, o novo mandamento eu vos dou, que ame o próximo como eu vos amei. Então se você ama ele e ama o teu próximo, você começa a mergulhar. O Espírito Santo fala com você, inquieta teu coração e te dá sede. Por isso você é sal na terra. Sede da palavra, sede de ser cristão, sede de falar do evangelho, sede de testemunhar. Isso é lindo, irmãos, isso é lindo. Mas não pense você
que eu possa viver uma vida mundana lá fora, cheio de pecado, cheio de iniquidade, e me fazer uma ovelha e um pastor que dá vida pela ovelha se eu não sou. Você pode enganar o homem, mas Deus você não engana. Você pode enganar o ser humano, mas o que criou o ser humano você não engana. E eu quero que você saiba mais sobre isso, para que você não seja enganado, para que você não seja vítima da mentira, para que você não coloque a enganação que o homem está lançando sobre você nas costas do Senhor Jesus, que pagou o preço por todos nós. Para que você não anule o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, para que você não anule o sacrifício dele naquele madeiro, para que você receba dele a herança de ser filho de Deus, de ser co-herdeiro do trono da glória, de ser chamado cidadão do céu. Porque ainda antes que tudo fosse gerado, ainda antes que a terra fosse formada, ele já tinha te elegido, já tinha te escolhido nas hostes espirituais. Deus Pai, por amor a seu Deus Filho, ainda antes que a terra fosse formada, nos elegeu e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ainda antes que a terra fosse formada. Onde está, pastor? Efésios 1:3. Ainda antes que o mundo fosse gerado. Efésios 1:4. Eu prego Bíblia, eu prego palavra, quer dizer, eu não prego nada, quem prega é o Espírito Santo, é Ele que está revelando, é Ele que está aqui, fala filho, fala. E Ele mandou dizer para você, saiba mais, não precisa arrastar para cima e nem para baixo, precisa abrir a Bíblia e cair no secreto. Mateus 6:6, fala com Ele em secreto Ele te ouve, Ele vai te honrar publicamente. Não estou dizendo que tudo que está no saiba mais está errado, mas saiba mais o que você está buscando, saiba mais o que você quer e qual é o teu chamado, para você saber o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não tem outro caminho para chegar a Deus. Ninguém vem a Deus se não for por Ele. João 14:6. Mas saiba que a palavra de Deus, anunciada por Jesus Cristo, anunciada por Paulo, anunciada por seus apóstolos, a graça está baseada no amor. Sem amor, sem compaixão, sem perdão, sem humilhação, sem entrega, o Espírito Santo não vem. Ele age naquele que se faz pequeno, ele coloca grande. Aquele que se coloca por último, ele coloca por primeiro. Aquele diz que não é, eu não sou digno, eu não sou. Ele honra. O ministério de Paulo começou assim. No início, ele disse que ele não tinha e não deixava nada a desejar em relação aos outros apóstolos. Depois ele já foi mais ponderado. Ele já disse assim, eu sou o mais pequeno de todos. Depois ele já se diminuiu, não, de todos que estão aí eu sou o menor. E por último ele disse que não era digno de nada. Eu não sou nada, ele é tudo. Eu não sou nada, ele é tudo. E eu estou dizendo para você que eu não sou nada, ele é tudo. Nós não somos nada, somos adoradores, somos filhos. Mas saiba mais, irmãos, para que você não seja enganado, para que você não gaste o teu tempo, nem teu dinheiro, investindo tempo e dinheiro em coisas que não vai te levar nada a lugar nenhum. Porque de graça recebeste. O Senhor disse em 2 Coríntios 12 a Paulo, a minha graça te basta, porque é quando estás fraco, é que estás forte, porque eu me aperfeiçoo na tua fraqueza. Eliseu ganhou a unção, Elias ganhou a unção, Moisés ganhou a unção, Davi ganhou a unção, Salomão ganhou a unção, Jesus veio transbordando unção, os discípulos ganharam unção, por isso uns são e outros não são, mas querem ser. E você vai conhecer pelas obras, porque a Bíblia diz, pelas suas obras o conhecerei. Eu quero dizer para você sim, leia a Bíblia, seja fiel a Cristo Jesus, adore Ele, interceda, ore a Ele, para que Ele te mostre o caminho para você seguir, para que você saiba mais que Deus é contigo, para que você saiba que você é eleito para morar no céu, para que você saiba que você é feito à imagem e semelhança de Deus, para que você saiba que o Espírito de Deus habita em você. 1 Coríntios 3,16, o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, para que você saiba que ser perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu, Mateus 5,48, para que você saiba que o teu coração pertence a Deus, por isso que ele diz, filho meu, dai-me o teu coração, Provérbios 23, 25 e 26, para que você saiba que o amor de Deus foi derramado no seu coração, Romanos 5,5, para que você saiba que o Espírito de coragem está em você, 2 Timóteo 1,7,
Para que você saiba, Ele te deu um espírito de coragem, não de temor, não de medo. Para que você saiba que você tem o reino de Deus habitando dentro de você. Lucas 17, 21, dirão ele aqui o Cristo, ele lá o Cristo, não vai, porque o reino de Deus habita dentro de você. Saiba mais através da Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é penetrante como uma espada de 2 gumes e penetra até a alma, dividindo alma, medula, espírito, discernindo as intenções do coração do homem. Hebreus 4:12. Conheça a verdade e seja liberto por ela, e louve e glorifique o nome santo do Senhor. Eu não peço, irmãos, que você faça uma oferta para mim, mas faz uma oferta para Deus. Se você sentir no coração que esse Saiba Mais te ajudou, compartilhe. Seja você boca de Deus nessa terra através desse vídeo. Você tem toda a autoridade para usar esse vídeo, aonde você quiser usar, no teu carro, na tua casa, na tua igreja, usa. Não vou cobrar direitos autorais. Quer fazer filme, faz. Quer fazer livro, faz. Quer tirar, faz. Por quê? Porque eu recebi de graça e estou entregando de graça. E eu espero que essa palavra possa te ajudar a avançar no Evangelho. Aqui está o GPS do céu. Aqui está a localização da salvação. E o livro da vida está na tua mão e na minha mão, através da palavra. E lá vai estar o teu nome. Naquele dia você vai ser chamado para se assentar no trono de glória à destra de Deus Pai. Apocalipse 3, 21. Jesus te chamando. Senta, filho. Seguisse até o fim. Fosse um servo fiel, recebe o teu galardão. Graça e paz, irmãos. Esta é a mensagem de hoje. Se sentir no coração, compartilha. Se inscreve no canal. Dá o seu like. Se não sentir, tranquilo, fique em paz. O importante é que Jesus te ama e eu também. Você não precisa me seguir. Siga Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Até a próxima mensagem aqui no nosso canal. Graça e paz.